Boa tarde, Ana. Nós vamos começar mais um podcast. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E dessa vez nós vamos fazer um bate-papo bastante informal e ele vai versar sobre o tema Planejar é Cuidar. Nós vamos conversar, eu e a Ana, e eu espero que você entenda esse bate-papo. Ana, uma das coisas interessantes do planejamento sucessório é falar que ele pode ser bifurcado. Ou seja, a gente pode falar dele em vida e pode falar ele pós-morte. Eu vou te contar, assim, umas coisas que eu ando aprendendo. Eu estou fazendo um MBA de Hold, tu sabes, né? E tem sido muito proveitoso para mim. E eu quero também entender a tua experiência já com o inventário. Então, eu vou te contar o que que eu estou vivendo nesse MBA e quero que tu me digas, assim, o que que tu já viveste de tua experiência e os desafios, para que talvez por meio das nossas experiências o ouvinte se sinta contemplado e de repente possa dizer, ó, não sou o único que passo por isso, né? É interessante, assim, eu tem 2 autores, assim, que eu gosto muito, respeito todos os doutrinadores, mas um autor que eu gosto muito de ler é o Fábio Ulloa e a outra, Maria Helena Diniz. E quando a gente fala em planejar de maneira sucessória, eles colocam assim, ó, o que que é planejar? Planejar é você ter um conjunto de bens, né? É você organizar os seus bens, direitos e obrigações, né? É você ter medidas judiciais, societárias, patrimoniais. Então, uma coisa que eu ando aprendendo é assim: será que é todo mundo que sabe planejar em vida? A gente sabe muito curtir em vida, né? Mas será que a gente sabe planejar? E se esse planejamento envolve a família também. E muitas famílias, têm famílias grandes, têm famílias pequenas, tem famílias com muitos imóveis, tem famílias que a gente aprende que tem imóvel urbano, outros rurais. Então eu queria conversar um pouco contigo, porque falar de família é algo bem complexo juridicamente, tá? E um dos temas bastante recorrentes é que instrumentos hoje, eu estando vivo, eu posso fazer para que eu dê uma segurança familiar para evitar briga futura entre os herdeiros, né? E eu queria que a gente tocasse esse papo, porque eu tenho muita coisa para falar, mas eu não queria colocar isso no monólogo e queria que isso fluísse da maneira mais natural possível. Ah, muito bom esse assunto. Nós temos que falar da segurança jurídica do patrimônio das pessoas. E a sua fala é muito importante, porque quando a pessoa planeja, ela se protege do futuro dos conflitos familiares, que é a parte que eu faço do inventário, né, da Uhum. sucessão, em que muitos herdeiros não entram no acordo e é uma disputa, é ali que quando o ente querido Hum. falece que você vê realmente quem são as pessoas. Então é muito importante ter que fazer o planejamento. E eu gostaria de falar também do inventário, que é pós-morte. Caso a pessoa não faça esse planejamento, o que que vai acontecer posterior? Então vai ser muito legal que você vai falar orientando A vida a é. vida antes do que está acontecendo, né? Agora, para no futuro não passar por essa situação complicada, esse desafio. Uhum. É interessante, por exemplo, o que que nas andanças, né, a gente percebe, por exemplo, quando a gente fala de planejamento em vida, uma coisa muito importante é, será que eu posso fazer um testamento? Eh, Hum, Quando a gente faz o MBA, a gente encontra pessoas de todo o Brasil. uhum, E a maior pergunta, em sala mesmo de aula, é: eu posso doar meu bem em vida ou eu tenho que esperar morrer? Eu posso doar algo para um dos filhos sem afetar a legítima dos outros, uhum, né? E a gente vem aprendendo que sim, ou seja, você só tem que respeitar o que a gente fala, né? Da legítima. Ou seja, para quem está nos escutando, toda pessoa, como se tivesse uma métrica de maneira mais palatável, ela tem 100% de um patrimônio. Então, 50% você tem que respeitar pela lei brasileira a questão dos ascendentes, que para quem não sabe o que é pai, mãe, tá? Os descendentes, filhos e o cônjuge.
eu não vou me atrever a entrar no regime de bens agora, Uhum. tá ok? Mas, enfim, ascendente, descendente e cônjuge, eles precisam ter preservado a sua legítima, que é o que a gente fala dos herdeiros necessários. Porém, os outros 50% na matemática, a pessoa é livre para dispor do seu patrimônio. E aí que entra o planejamento sucessório. Então, imagina, por exemplo, um pai que tem filhos com a primeira esposa, tem filhos com a segunda esposa, só um exemplo hipotético, tá? E que, por exemplo, apesar de tudo já estar sacramentado do ponto de vista jurídico, essa família A e família B não se dão tão bem do ponto de vista emocional. O que que pode fazer esse pai, tá? Ele pode, dentro que não afete a legítima dos 50% inicial, dispor por testamento. Então, um dos instrumentos, se a pessoa precisar vir a óbito, que ela pode dispor, até por meio de escritura pública, com tabelionato, e com o tabelião, no caso, é por meio do testamento. Então, o testamento eu tenho estudado que ele é bom tanto para estartar, não sei que instrumento eu vou usar, o testamento em vida, sem ferir a legítima, tá? E também o testamento como algo complementar ou residual. Exemplo, eu já tenho um seguro de vida mais o testamento. Ou eu tenho um acordo de sócios mais o testamento. Então, o testamento ele pode ser inicial ou também complementar, né? Então, eu venho estudando o testamento e eu não sei, pergunto para ti, pós-morte, qual seria a importância, de repente, de uma abertura de um testamento, no inventário, ou se tu já passaste por isso, ou se já tivestes algum inventário que veio ter que ser aberto judicialmente, o que a gente chama de RAC, abertura, né, o termo inicial e de compromisso desse testamento. Então, o testamento ele tem que ser protocolado em processo judicial. Ele não pode ser extrajudicial e o juiz tem que reconhecer e homologar. Uhum. Então, faz essa antecedência, reconhece, tem as testemunhas, faz o registro e posterior protocola no processo judicial. Eu acho que uma dúvida que pode ocorrer é assim: meu Deus, abriu o testamento e ultrapassa a legítima, né? Exemplo, um filhinho ali, né? O papai só para ele deu 60% que ele podia dispor de 50%. Então, a gente estuda que isso não pode. Se no momento, né, não é anulado tudo, mas é retificado, correto? Esse ato? Sim, o juiz pode reconhecer e verificar, e uma das partes manifestar também, alegando para o juiz que foi injusto a partilha ali, Uhum. como, quer dizer, como foi descrito. Pode manifestar sim, e o juiz pode retificar, o juiz pode anular. Perfeito. Um outro instrumento, e aí também se tu quiseres falar de outro instrumento, a gente pode colocar, que é a doação. A doação, que é um outro instrumento também sucessório, tem passado por várias mudanças, porque assim, eu posso em vida doar um bem, e ao doar um bem existe toda uma alíquota, tá? Porque vai incidir o ITCMD, que para quem não sabe é realmente o imposto estadual sobre a questão de doação, de herança, de causa-morte. Então, ele vai incidir e ele vai incidir sobre o valor venal do imóvel. Mas, muitas das vezes, esse valor venal está desatualizado. Então, é por isso que o Estado faz uma apreciação, faz um cálculo sobre Uhum. ele. No estado do Pará, ele geralmente transita de 2 a 4%, 4%. né? E aí é interessante o ouvinte entender, porque vem manchetes às vezes soltas do tipo, progressividade de alíquota, como é que tem ficado? Então, por exemplo, desde 2013, o STF manifestou que cabe a progressividade da alíquota no ITCMD. Ou seja, você tem um imóvel, quanto maior o valor deste imóvel, de modo patrimonial, se ele vale 100 mil, a alíquota tem um peso. Se ele vale 500 mil, se ele vale 1,5 milhão, então, à medida que aumenta o patrimônio, aumenta a alíquota. Só Uhum. que isso era muito discricionário dos estados. Aí, quando foi agora a emenda complementar de 2023, já disse não. Entende-se que é obrigatória a progressividade. Por exemplo, o estado do Pará, ele já adota a progressividade. Mas, por exemplo, tem estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Uhum. e que eles ainda adotam ou estão ainda adotando
alíquota única, Isso. né? E há escritório já defendendo, né, que enquanto não houver um processo legislativo na Assembleia deles falando da progressividade, vai se adotar. E aí, por que eu estou falando disso? Porque eu não sei se tu já pegaste um caso que na hora do inventário teve uma cláusula de doação, ou, por exemplo, usufruto de um imóvel, né? Não sei se tu já pegaste ou se tu queres trocar essa bola aí com a gente. Então, o instituto de doação, ele é muito importante, mas desde que a pessoa que vai receber o imóvel tenha condições de pagar o tributo, esse imposto. Porque não adianta, não vai existir doação se não tiver o pagamento do tributo. E geralmente esse tributo, ele é proporcional, né, ao valor venal ou ao valor de mercado, depende de cada estado. Então, eu falo, tudo depende. Se a pessoa tem condição de arcar com esse imposto, sim, é válido. Se não, o testamento é interessante, porque o testamento ele está escrito ali e vai entrar no inventário. Então, vai ser pago só depois do falecimento. Uhum. E também tem, como você falando, da doação com a cláusula de usufruto. É muito importante isso. Uhum. E também tem uma cláusula que, caso a pessoa que recebeu o bem, ela venha falecer primeiro que o doador, Uhum. que esse bem volte direto para ela. Da reversibilidade, né? Isso. Na verdade, teve um caso muito interessante, um dos meus primeiros casos, assim, quando a gente não atuava em parceria, foi uma mãe solteira, teve uma filha, a filha mora em outro país, Uhum, tá? Então, ela fez a doação, a filha tinha condições de pagar, uhum, tá, o imposto, e ela colocou essas travas, porque talvez quem esteja nos ouvindo, nossa, mas essas cláusulas são bonitas, eu não entendo para quê. Então, imagina, eu dou um imóvel para você, e uhum, você é minha filha, hipoteticamente agora, uhum, né? E eu não quero, por exemplo, que você, de repente, em vida se volte contra mim. Eu quero continuar no imóvel, eu não quero ser expulsa da minha casa. Então, eu posso fazer que existe cláusula de usufruto. Ou seja, apesar do imóvel ele ter esta cláusula, mas eu, Ellen, como mãe, né, posso usufruir, dispor, usar deste imóvel. Mas vamos também imaginar que você case e eu não sei com quem você venha casar. Porque existe pessoas que agregam como genros e noras e são muito bem-vindos, a gente sabe. Tem pessoas, às vezes, que são mais filhos do que o próprio laço consanguíneo, que é uma relação, assim, de amizade mesmo, que a gente uhum, não sabe explicar. Mas há pessoas que a gente diz assim, respeito, porque é meu filho, mas eu tenho as minhas reservas. Então, buscando evitar isso, existe uma cláusula que é de incomunicabilidade. Ou uhum. seja, eu dou para você, mas a partir do momento que eu dou, eu não quero que você esteja nesta doação junto com o meu filho ou com a minha filha, né? Então, essas cláusulas eu fiz para essa pessoa. Uhum. Inclusive, a maior preocupação dela foi assim, abre aspas, Ellen, eu já estou bastante idosa, mas eu tenho receio que pode, pelo evento natural, que não sou eu que designo a vida, né? É Deus, eu tenho receio que eu venha a falecer antes da minha filha. O que que eu faço? Aí vem a reversibilidade, porque é isso que você estava Uhum. falando, né? Ou seja, se acontece alguma coisa e o imóvel fica como? Vai ter que pagar tudo de novo. Então, ele volta para o originário, né? Então, Isso. existem essas travas de, por exemplo, até buscar não vender. Mas eu tenho uma curiosidade, Ana. Por exemplo, teve uma pergunta que eu achei muito legal, de um conhecido meu, de MBA também, que ele disse, gente, vocês já pensaram no fato que às vezes eu dou um imóvel para um filho, meu filho é menor? E eu não sei o que que vai acontecer com meu filho menor. Aí depois o pai falece e o filho menor se torna adolescente, precisa vender o imóvel para fazer dinheiro porque ele não tem o próprio sustento. Aí Uhum. tá lá a cláusula: não pode vender, que é inalienável. Uhum. Então eu acho que é interessante também a gente dizer o seguinte: não é saindo colocando um monte de palavra bonita, porque cada palavra dessa, para o cartório, que faz o seu trabalho de maneira diligente, é, é um emolumento, é uma taxa cartorária, correto? Sim, Mas ele pode prejudicar também, né? Nesse sim. caso, por exemplo, agora, do filho menor, como é que ele vai vender? Por isso que tem que ter assessoria jurídica. Antes de você fazer qualquer contrato, você tem que estar com um advogado para ele estar lendo as cláusulas, para ele te explicar, porque às vezes você acaba assinando algo
que pode gerar Perfeito. muitos conflitos. E qual seria o escritório? O nosso, claro. Noronha Dias. Noronha Dias. Mas assim, fora essa situação também da doação, e fora a alíquota, essas travas, uma coisa que eu queria abordar agora é a doação, por exemplo, para uma holding. Tem me incomodado bastante, bastante mesmo, eu perceber que, assim, faça uma holding e blinde o seu patrimônio. Você não vai mais ter problema com carga tributária. Sua família vai estar segura. Eu respeito tipo de situações assim sensacionalistas, É, mas o nosso escritório não acredita nisso, né? não. O que a gente acredita é o seguinte: imagina que você quer fazer uma doação em vida, mas qual a desvantagem de você doar em vida? Porque se o patrimônio vale 1,5 milhão, Hum, você tem que pagar o TCMD numa parcela única em cima desse 1,5 milhão. E não é todo mundo que tem o dinheiro à vista naquele momento para adimplir, correto? uhum, Então, quando você, por exemplo, se você tiver patrimônios no plural, bens móveis no plural, imóveis no plural, se a sua família já exerce alguma atividade econômica, já tem o senso do que é ser empresário, aí você pode pensar, tá aí. Pode ser que para a minha família, inclusive, nós analisamos já a cláusula do perfil familiar, porque às vezes não adianta você sair e vender holding enganando o cliente. De uhum, repente você chega, quanto você tem? Ah, eu tenho 2 filhos menores e um patrimônio de 1,3 milhão. Talvez não seja holding. Talvez seja doação, talvez seja testamento, talvez seja previdência privada, talvez seja seguro de vida, né? Agora eu tenho fazenda, eu tenho coisa urbana, eu tenho 3 empresas, eu tenho 4 CNPJs, está declarado no imposto de renda, não é também elisão fiscal, fraude fiscal, ou seja, eu tenho um conjunto de bens, direitos e obrigações, um manancial que essa família não precisa ser milionária, mas ela uhum, tem um acervo patrimonial que talvez seja melhor fazer a doação em holding, que seria como? Você doaria as cotas para os herdeiros e você hum, ia transmitindo paulatinamente essas cotas para os herdeiros e você ia pagando o imposto de maneira eh, progressiva, mas também, vamos dizer, parcelada, entre aspas. Você não pagaria de uma cota única, de uma hum, vez só. Só tem que ter cuidado porque cada estado estabelece uma métrica para uhum, não fraudar. Imagina que de 2 em 2 meses eu estou colocando que eu estou doando cota. Só tem que ter cuidado para que uhum. essa doação não seja contínua e o Estado compreenda que eu estou burlando o fisco, tá? Mas a gente sempre fala isso, porque blindar quer dizer que eu não vou deixar ultrapassar, né? Uhum, E patrimônio, ele não é blindado, ele é protegido. Eu uhum, tenho que analisar quem é essa família. Ela é grande, ela é pequena, ela tem genros, ela tem noras, né? É filho único, o imóvel é urbano, é rural. Então, quando você presta uma assessoria jurídica, primeira coisa é analisar o perfil familiar, para uhum, depois verificar um diagnóstico. E é interessante que o ouvinte entenda que diagnóstico o advogado senta, estuda, e que não tem como eu fazer de maneira gratuita. Te jogo os documentos, doutora, analisa aí, depois a senhora me fala se dá para fazer uma hold. Mas quanto tempo eu demorei? Que mestrado eu tive que fazer? Que pós-graduações, né? Esse momento aqui nosso, né, no podcast que nos dá toda a estrutura. O que eu tive que fazer para que eu possa parar o que eu preciso parar para me dedicar aqui? Então, óbvio que não é um custo, mas é um investimento, sim, né? Então, analisar o perfil da família é um movimento advocatício de diagnose. uhum, É igual um médico, ele não diz você está assim, ele diz vamos fazer um check-up. Vamos ler os seus exames, vamos fazer o diagnóstico e vamos fazer medidas propositivas para debelar a doença. E por que o advogado não é interpretado desta forma? Como se talvez fosse alguém que quisesse somente, muitas das vezes, se beneficiar. Então, infelizmente, eu acho que cabe também aos clientes verificar a seriedade do escritório, as causas que já enfrentou, né, e como ele trata isso. E eu queria te ouvir, se isso é tão importante em vida, que caso tu já enfrentaste dessas situações quando vem a óbito? Que situações mais difíceis tu vivestes assim e que tu conseguiste atuar juridicamente em Minas, por exemplo? olha, a maior dificuldade
um dos casos mais assim que o escritório pegou foi quando o espólio do falecido, né? O espólio tinham muitos bens, só que os bens não eram regulares. E Ele, o falecido, ele tinha as escrituras públicas, mas somente. E para fazer um inventário, tem que estar tudo correto. E para você pesquisar, para você fazer documentação, não é fácil. É tempo, tempo e tempo. Então, o inventário, eu falo que ele só é fácil quando a pessoa está com o dinheiro na mão do imposto, quando os documentos estão regulares e quando os herdeiros estão em consenso. Mas isso, assim, é praticamente raro. E aí, isso é melhor até fazer um inventário extrajudicial. Porque quando não tem menores de idade, quando não tem incapaz, quando todos os herdeiros estão harmônicos e quando tem um montante para arcar, o inventário é super rápido. Mas isso é difícil de acontecer. é por isso que eu acredito que tem uma máxima, eu já ouvi assim, às vezes até em ambientes de coleguismos, até familiares, não recente, mas que a gente grava. Uhum, Dizendo assim, eu lá vou me preocupar já para planejar, eu lutei muito, fiz a minha vida, o filho que faça a vida. A gente entende isso. uhum, Porém, repare, se você pode planejar, o que você planeja não custa caro nem para você, nem para as suas próximas gerações, é, né? Então, eu fico pensando assim, bom, se eu tenho discernimento cognitivo, se eu uhum, tenho uma informação de um podcast desse ou de outras pessoas até que já fizeram outros podcasts com pessoas, enfim, cada uma dentro da sua área de competência, e eu tenho discernimento, às vezes se gasta em tantas coisas de maneira que a gente nem sabe para onde vai o dinheiro, muitas das vezes, em frivolidades que não garantem uma vida, como você falou, tinha escritura pública. Mas quer dizer, ter a escritura não significa necessariamente que você tem uma segurança jurídica. Quantas pessoas não têm a posse sem ter a propriedade? Então, muitas das vezes é melhor você fazer em vida. Por exemplo, se a família tiver condições de perfil de uma holding familiar, é melhor você criar uma célula, né, que administre só os bens da família. Né? Então, você cria o que a gente fala de célula, ou seja, para quem está nos ouvindo, um CNPJ, e esse CNPJ ele vai concentrar, vamos dizer, o patrimônio da família, tá? E imagina também uma pergunta super interessante: tem famílias que trabalham com locação, uhum. né? Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel e ele é locado, mas ele é de um valor baixo, não vou fazer hold de um imóvel que eu alugo 700, R$ 2.000. Mas tem imóvel que a família diz assim: olha, eu tenho 3 imóveis, tá? Os valores deles são locados para administração pública, tá? E cada um deles, um é R$ 41.000, outro é R$ 55.000, porque são casas antigas, grandes. Ora, ao invés dele pegar isso, ele poderia fazer, por exemplo, uma holding imobiliária. Uhum. Porque ele preserva, vai cedendo a cota para os herdeiros, e os herdeiros recebem dentro da sua legítima. Não é feito nada de maneira para buscar fraude, para enganar governo. Mas tu tocaste uma coisa, Ana, que eu acho fundamental. Seja em vida ou seja após morte, primeira pergunta: eu estou querendo, com o inventário, lesar o governo e não pagar impostos? Resposta: não existe. Agora, o que existe nós podemos analisar seu caso, perdão, e ver se você consegue uma imunidade tributária. Isenção, isso. Não é Porque isso? tem imóveis que eles são de pequenos valores. Tem imóvel que é doado para instituições filantrópicas. Sim. Então, aí eles não pagam esse imposto. Uhum. Mas tem que analisar isso tudo. Quem que faz essa análise? O Norone diz. Na hora de- Mas, brincadeiras à Uhum, parte, é realmente isso. Então, assim, quando a gente está falando de planejamento, para que serve, afinal de contas, isso? Para uma segurança familiar. Eu gosto de falar não em redução de carga tributária. Eu gosto de falar, nós vamos otimizar a tua carga tributária. A gente vai fazer um checklist e tentar ver e ponderar até que ponto é da humanidade, Eu né? quero trazer aqui agora um caso.
de um produtor rural muito famoso e a empresa dele cresceu muito rápido. Uhum. E ele não teve uma assessoria. E ele começou a misturar o patrimônio pessoal dele com o patrimônio o- com Patrimônio da da empresa. empresa e começou a virar uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. Até que chegou um momento que a esposa estava trancada, trancada eu digo, ela em dívida por conta do regime de casamento também. Até para você abrir uma empresa, você tem que saber o regime de casamento, gente. É verdade. Então, a esposa, ela sujou o nome, os filhos sujaram os nomes. Então, ele foi crescendo, 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 muito dinheiro, muita dívida. O que que aconteceu? Chegou o momento que ele faleceu. E a empresa, ela continua funcionando, só que está em recuperação judicial. Então, ele deixou chegar nesse ponto. Se ele tivesse tido uma assessoria, um acompanhamento, ele foi fazendo tanto empréstimo no banco, às vezes ele fazia empréstimos para pessoa física, em vez de pessoa Para a jurídica. pessoa jurídica que tem, né, um Isso, abrandamento. porque quando é produtor rural, os juros, ele é fixo. E Uhum. quando você é para pessoa física, é mensal. Para o produtor rural já é anual. Então, ele não teve esse conhecimento, porque ele entende de plantar e E colher. colher. Então, ele não sabia qual empréstimo seria adequado para aquela situação. E pode acontecer vários casos fortuitos. Pode haver perda de safra, Força maior, força caso for. maior. Então, isso tudo hoje, o que que acontece? Tá tudo, o inventário está travado, ele tem um patrimônio gigantesco, só que está tudo travado. Ele não Aí é que teve. está, né? Assessoria, por exemplo. Mais do que assessoria. Uhum, Cada vez mais eu me convenço assim, tudo na vida primeiro tem que ter estudo. é, E a gente consegue, eu não sei se tu consegues perceber, não é desmerecendo ninguém, é, mas assim, a gente consegue perceber quando não há o conteúdo que diz assim, blinde seu patrimônio, garantimos o resultado da sua defesa. Isso não existe. Inclusive, a OAB se posiciona contra o advogado entregar resultados finalísticos de êxito. é, Ele pode cobrar honorário de êxito. E ele diz, vou fazer o possível, vou me empenhar ao máximo para lhe defender. Só que eu acho que antes de chegar numa situação dessa, por exemplo, esse caso que você trouxe, alusivo, o que que veria? Um diagnose para saber a metragem, o terreno, o tipo de imóvel rural, né? Fazer uma repactuação de novos créditos, não mais na pessoa jurídica, mas na pessoa física. Fazer E aí a gente precisa, inevitavelmente, de contador também. Tá? Cada vez mais, porque quando fala de hold, administrador, contador, advogados, é um tipo multidisciplinar, que graças a uhum, Deus hoje a gente tem parceiros no escritório, uhum, né? Então, quando a gente pega um balanço, por exemplo, que você falou, nossa, já tinham muitas dívidas. A primeira coisa é fazer com que essas dívidas não sejam arroladas para impactar a pessoa jurídica. é, É o que a gente chama de princípio da entidade na contabilidade. Eu não sou contadora, eu também sou administradora, mas os colegas advogados precisam também falar isso para os seus clientes, né? Eu não posso. Entra um dinheiro e eu já vi, por exemplo, clientes, tá? Vendendo panificadoras. Panificadoras tem no plural, tem 3 ou 4, vender uma para fazer uma grande festa. Eu não, eu particularmente não vou interferir, obviamente, no propósito familiar. Mas uma pergunta dessa eu diria: temos outras estratégias para fazermos uma festa maravilhosa sem você precisar vender, né, algo pujante, porque quando a gente está falando de uma atividade empresarial, paga tributo, paga, mas gera emprego, gera renda. Então, por exemplo, como é que está a saúde financeira e patrimonial dessa empresa? Como é que está a receita, a despesa, os ativos circulantes, né? Então, eu acho que tudo isso é que quando a gente fala, doutora, faz um inventário, precisa entender. Se for um inventário, como você diz, que envolve menor, né, ou não, tudo isso já vai a doutora Ana Paula tocando e pós-morte. Mas se você disser, eu quero fazer um planejamento agora, porque eu já estou numa fase que eu estou
tranquilos, meus filhos já estão criados e eu só quero doar o imóvel para eles. Então, é só doação. Não, doutora, mas eu tenho 4, 5 empresas, bens no plural, então está na hora de fazer doação de cotas, que aí é a holding familiar. Então, eu acredito que sempre partir do diagnóstico, do problema, que cada caso é um caso, né? E estudar as alternativas possíveis, que é isso que a gente faz. É verdade. E mudando de assunto, eu queria falar que uma pergunta que vem muito no escritório que é: doutora, as dívidas do meu pai falecido, eu vou Ah, eu vou ter que arcar? Meu Deus, e vem para mim, agora? vem para mim. É, não, pessoal, você que é herdeiro não vai responder pessoalmente. A única coisa que vai responder é o patrimônio que você recebe, a herança. Então você pode ficar tranquila que o seu dinheirinho no banco não vai ser tocado, desde que não seja herança. O que acontece dessas dívidas, por exemplo, é que você vai ter que ver justamente se o patrimônio, ou seja, na hora dele aberto, ele consegue saldar, né? A dívida, ela não existe transmissibilidade dessa dívida. É. Agora, tem que fazer uma observação. Imagina que, por exemplo, dentro dessa questão, há também dentro da herança, e essa pessoa era sócio de uma empresa. Então, já há situações raras que não é o nosso tema, mas só para abranger um pouquinho, que é a desconsideração da personalidade jurídica, quando, por exemplo, ficar considerado fraude, Uhum. desvio, confusão patrimonial, artigo 50 do Código Civil, mas isso também não é fácil provar, né? E seria numa discussão de uma outra ação e não concomitante. Tá? Mas é como você falou, não existe essa dívida do filho que se torna eterna em relação ao pai. O que pode ocorrer Quem é responde é a herança. o que pode ocorrer, assim, há heranças que, na verdade, a pessoa diz assim, vou herdar. Calma, mas ele tem dívidas, né? Então, muitas das vezes, a dívida é superior à receita e aos bens. Ele tem um imóvel de 300 mil, uma casa, né? Uhum. Mas ele deixou dívida de 700. É. Aí você está esperando uma herança, mas não vai vir a herança. Vai vir a dor de cabeça de nada receber. Então, também a gente não pode criar herdeiros, vamos dizer, ou possíveis, vamos dizer, descendentes, que queiram simplesmente. É até uma pergunta interessante: o descendente só quer herdar? Ou o Uhum. descendente quer continuar o teu projeto? É uma É. pergunta interessante. Sucessor, né? Porque, por exemplo, se ele for sucessor, eu posso abrir uma hold sem ser na modalidade do regime de limitada e posso abrir ela como sociedade anônima. Se eu tenho um filho, porque há filhos e filhos no plural, né? Uhum. Tem filho que eu percebo assim, cara, ele não quer continuar meu negócio. Ele quer fazer outra profissão e eu tenho que respeitar isso. A liberdade, a autonomia individual, né? Uhum. O Estado democrático aí. Mas eu percebo que ele não quer. Então, talvez é melhor, se fosse uma SA baseada numa hold, que é a Lei 6.404, fosse melhor colocar ele, por exemplo, com o que a gente chama de, de ações preferenciais. Ele pode receber antecipadamente o lucro e dividendo, mas aquele filho que dá o sangue, eu quero ele na Assembleia Geral, né? Uhum. Então, eu quero esse filho, ele já vai ter outra função. Então, repara, eu não estou desrespeitando legítima, eu estou distribuindo papéis conforme o perfil familiar que eu vejo. E aí é que a gente tem que se indagar. Nem todo filho tem perfil sucessório. É Não é verdade. porque é meu laço consanguíneo, às vezes eu consigo detectar isso em outra pessoa, Hum. que às vezes não é nem da família, para administrar, né? É verdade. E outra pergunta que eu queria falar para você também, que chega muito no escritório, é o prazo para entrar com o inventário. Sim, isso é fundamental. O prazo é de 60 dias, 2 meses, para não ter juros e multas. E a gente, sabe o que a gente percebe assim? Tem coisas muito. Isso precisa ser desmistificado. Faleceu primeiro, que ao falecer ninguém vai. Quando a gente, Deus o livre, quem já teve a experiência, né, Uhum. de infelizmente não ter mais o ente querido, a última coisa que se pensa é efetivamente em fazer todas as questões burocráticas. Por mais que a gente esteja falando aqui do direito, mas a emoção fala mais alto e óbvio que tem que ter um aporte, enfim, emocional. Mas a gente tem, por isso que às vezes a família não consegue fazer isso sozinha e precisa delegar, né? Uhum.
E a gente vê muito assim: "Ah, morreu, quem é que não sabe que morreu?". Aí, por exemplo, não informa que faleceu, que veio a óbito, continua tirando. Tem famílias que a pessoa veio a óbito e continua tirando o dinheiro da conta corrente do decujus. Decujus é quem faleceu. Usando Usando o cartão, cartão. Gente, a pessoa, ela não respira mais, ou seja, ela não está mais não neste plano existe terrestre. mais. E a gente percebe que é uma prática. Só que, assim, a gente não vai com esse podcast eliminar essa prática, mas a gente está Uhum. alertando que isso é É. ilegal. Então, a primeira coisa é dizer, olha, comunique, né? Então, por isso que às vezes para os pais, meu Deus, se eu falecer, tiver um mal súbito, como fica meu filho? Então, vamos fazer um testamento, vamos fazer uma cláusula de doação com usufruto, vamos fazer uma holding familiar, né? Vamos fazer certas disposições e instrumentos de seguro de vida para o seu filho, porque se ele for menor, se tiver que abrir inventário, etc., ele está protegido com a parte legítima dos 50% aqui que você pode dispor. Mas se eu esperar para resolver tudo, quanto tempo não leva o inventário? Nossa. No Código de Processo Civil, ele fala que até 12 meses, Que a gente sabe né? que o judiciário é hipertrofiado e tem casos de Isso. 5 anos. Sim, tem processos no escritório que se encerraram em 5 5 anos. anos. Né? Agora, imagina, 5 anos patrimônio parado, não posso movimentar, eu posso usar, usufruir, mas eu não posso vender. Eu não posso vender. Então, um dos motivos que demorou esse inventário, por quê? O ITCD, os herdeiros não tinham o capital para pagar o imposto Muito alto, muito claro. alto, porque o patrimônio era muito grande. Eles Justamente. tinham bens móveis, imóveis, mas não tinha Dinheiro dinheiro. corrente. É. E nós pedimos a venda do imóvel para pagar o ITCD e demorou 6 meses para ter um alvará de venda. Também eu acho que tem que desmistificar. Dizer assim, não, essa pessoa é rica, olha, ela tem 3, 4 Não é? patrimônios. Deixa eu esclarecer uma coisa. Quando a gente fala de fluidez financeira, não é só a quantidade de casas e bens. É quanto você tem na conta e quanto você pode dispor e movimentar. Até porque, às vezes, aquele bem ainda não é seu. Ele está, por exemplo, em empréstimo bancário. Né? Você É. ainda está pagando financiamento. Ele é seu no sentido da sensação é meu, eu estou pagando. Né? Uhum, Mas se, por exemplo, está pagando, tem famílias assim, e aconteceu uma incapacidade superveniente. O pai era o único que trabalhava, uhum, a mãe não, é dona do lar, dando que a gente chega com esses exemplos mesmo. Os filhos são menores e o pai trabalhava, empresário e tal, rural. De repente, vem a ter, enfim, uma situação de uma incapacidade que cai, por exemplo, algo, né, e ele fica inviabilizado de locomoção, uhum, né? Aí quer dizer, ele já está numa situação complicada, ok? E aquele imóvel era financiado. Então, resumidamente, o que eu quero colocar é que não deixe, é bem sério isso e não é jargão, não. Não espere morrer para que a sua família perceba a sua falta. E eu não estou falando de falta no sentido de sentimento. Eu estou falando daquela falta ruim. Poxa, aí, ó, irmão começa a brigar, a É um casa é caos. minha. Por exemplo, doação. Tu tens uma casa e 7 filhos. Já é doação de condomínio. Por que condomínio? Por quê? Porque tu tens uma casa e 7 filhos. Aí um dos filhos, a casa é minha. Não. É um codomínio. Uhum. E aí, se um dos filhos disser assim, eu vou honrar papai e não quero vender, e o outro eu quero vender, pronto, tá feita a briga. Então, o pai tem que pensar nisso. Qual filho é mais tinhoso, qual filho tem mais dificuldade de se desfazer, qual filho é mais materialista. Falar sobre isso em vida é fundamental no planejamento sucessório. E são situações delicadas, né, Ana, que cada família nos recebe de uma forma. Tem É. famílias que abrem assim o jogo, tem famílias não, por favor. Por exemplo, tem famílias que estão nos ouvindo, que eu sei que é um assunto tabu, com filhos fora do casamento. Se você Uhum. tem filho fora do casamento, ele não vai Vive entrar na hold, porque nem o irmão sabe que tem outro irmão. Então, filho fora do casamento faz uma doação daquele 50% da legítima, já deixa lá no. Né? Então, assim, tem tantas nuances Isso. que isso a gente precisa falar, né? E um dos motivos também da demora do inventário é igual você disse, surgem novos herdeiros. Nossa. Os herdeiros não sabem quais bens o O decujus, decujus tinha. Então, assim,
são várias questões que fazem atrasar o inventário. Então, se você prepara para não chegar nesse ponto, é muito mais fácil. Perfeito. Eu acho que, Ana, dentro de Em Vida, do que eu quis trazer, e assim, para bater um papo, foi no sentido mesmo dos instrumentos, como doação, testamento, a diferença da doação em vida para a diferença da doação em holding, dessa célula. Muito se fala em holding, mas não é para toda a família, não é blindagem patrimonial, mas sim é uma segurança patrimonial que nem sempre que você tem bens no plural, o seu caso é holding. Então, o Norone Dias faz o diagnóstico, aponta as alternativas jurídicas, conversa com a família e ainda assim precisa fazer conversas reservadas, além da família, só com o pai, só com a mãe. Por quê? Há certas situações sigilosas que não podem ser eclodidas e que o escritório orienta a fazer um testamento cerrado, que só é aberto na hora do inventário, porque são situações que, por exemplo, uma pessoa que não tem laço consanguíneo, que ele pode dispor 50%, e que era um filho em vida, sem ser filho consanguíneo. E essa pessoa, ele quer deixar aquela moto, né? Ele Uhum, quer deixar R$ 200.000, né? uhum. Então, quer dizer, como é que fica isso? Para os filhos, credo, para ele. Mas se o testamento estava à vontade da pessoa, então não há que se falar em ferimento da legítima se ele pode dispor de 50%. Então é um tema muito longo que eu, assim, acredito que no podcast não dá para eliminar, mas só das pessoas entenderem os instrumentos jurídicos, que eu não preciso chegar na morte para planejar, mas se a morte chegar e a gente não sabe a nossa hora, a gente ter pelo menos instrumentos sucessórios para balizar é fundamental. É como inventário também. Quando as pessoas não fazem o planejamento e vêm a nós depois. E o inventário é para fazer o formal de partilha e cada herdeiro pegar a sua parte. Mas, igual eu te falei, tem uma dificuldade muito grande, que é colher todos os documentos, Uhum. os bens estarem regulares. Então, o escritório faz toda essa etapa. É muito complexo. São poucos casos que as pessoas têm tudo organizado. É. Eu acho que essa questão da eficiência, da organização e gostar do que faz. Uhum, Apesar da palavra ser complexo, a gente não tem medo de enfrentar esse complexo. É uhum. por isso que a nossa marca é civil empresarialista, né? E é por isso que a gente faz esse podcast para as pessoas entenderem não só o que o escritório, esse ponto de virada, no sentido, ponto de virada é não deixe morrer para planejar, porque planejar é cuidar, É né? verdade. E é por aí E mesmo. eu queria contar aqui para vocês, muitas pessoas sabem, mas que o porquê que eu escolhi o direito de família e sucessões. Porque o meu primeiro inventário eu fiz foi da minha própria família. É interessante. E eu peguei um amor muito grande. E o que eu mais gosto de fazer no direito é inventário. Porque eu tive prática com a Sim. minha própria família. Isso é muito importante. Já, então, unindo, ou seja, família e sucessões, né? E eu, por exemplo, já amo, acho que porque veio da administração, enfim, estuda contabilidade, estuda balanço, aí depois fiz o direito, e dentro do direito, a primeira matéria, quando brilhou assim, professor, foi direito empresarial. E eu É. disse, ah, agora eu entendo porque eu gosto disso. E muitos alunos torcem a cara, né? Então, e também, quando a gente pode trabalhar em sala de aula o direito empresarial, o objetivo é desmistificar, não é matéria pior nem a melhor. Mas Uhum, quando você gosta do que faz, você busca entregar o melhor. E é isso que a gente busca. Unir a tua paixão de família e sucessão, tá? Unir a minha paixão de empresa, de ver a empresa crescendo, de melhorar, de verificar que ela está fluindo, ou até dizer assim, cuidado. Ela está uhum, indo numa situação que, se continuamente ela ficar confundindo esse princípio da identidade, o pessoal com o profissional, uhum, ela vai transferir muito mais prejuízos do que uma saúde, uma solidez financeira. Então, eu acho que é essa troca que faz aí a União Pará, né, e Minas, Minas, e uhum. a gente, posso agradecer? A Claro. gente agradece aqui aos ouvintes, tá? O Norone Dias
Hoje foi um dia muito feliz nesse bate-papo de civil e empresarial, né, eu e a Ana. E para quem quiser, aqui o nosso QR Code, tá? Estamos disponíveis, tá? Atendemos de maneira personalizada a cada cliente, com horário de agendamento e sempre trabalhando no tripé: diagnóstico, estratégia, respeito familiar e, obviamente, se precisar, a judicialização, Com muita clareza. com muita clareza, tá? Obrigada. Muito obrigada.